Olá, um grande abraço para você, uma ótima tarde de segunda-feira. Hoje, dia 12 de março de 2018, estamos chegando aqui pelo Lavras.tv, trazendo o nosso esporte em foco. Veja o que é destaque até às 2 da tarde. Vamos falar sobre a reta final dos campeonatos estaduais, né? E o Campeonato Mineiro definiu ontem os 8 classificados para a próxima fase, os 2 rebaixados. Inclusive, vamos falar mais a fundo, né, do que foi a vitória do Atlético para cima do Tombense no Independência e o empate do Cruzeiro com o Patrocinense fora de casa. O Cruzeiro fechando a fase de classificação invicto. Tem tudo isso além, é claro, né, da Taça Rio, vitória do Vasco no último sábado, o Flamengo perdeu, além do Fluminense que já está garantido na próxima fase da competição. Pelo Campeonato Paulista, estão definidos também os classificados para as quartas de final, hein? Vamos falar também sobre o Paulistão, aquele giro por outros campeonatos estaduais, além, é claro, do futebol internacional, com destaques aí do campeonato inglês e também o campeonato espanhol. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente. Muito bem, nós estamos, para você que se liga, né, no Lavras.tv, chegando com o nosso Esporte em Foco, começando aí mais uma semana com destaques, né, dos campeonatos estaduais nessa reta final. Vamos falar muito ainda sobre o Lavras Vôlei, que tem uma semana decisiva, porque na quinta-feira, né, aliás, na sexta-feira agora, dia 16, fará o segundo jogo contra São José dos Pinhais e é claro que a gente já vai trazer algumas informações para você que se liga aqui com a gente. Aliás, estaremos lá em São José dos Pinhais para as emoções daquela que pode ser a última partida, né? Tomara que não, tomara que Lavras consiga uma grande vitória e depois até vença também o Golden 7 para passar para as semifinais da competição. Mas a 105,7 e o Lavras.tv estarão nessa transmissão de Lavras Vôlei e São José dos Pinhais. Muita coisa para ser dita, o Edson de Souza é quem está aqui hoje conosco, mas antes do Edson, deixa eu trazer aqui os destaques do Cinear, né? Você que está sempre ligado aqui com a gente, para ficar por dentro aí do melhor do cinema, acompanhando aqui o Cinear, que é o nosso parceiro, com grandes destaques do cinema, né? A Forma da Água, belíssimo aí, filme já conquistando a todos, né? Depois do Oscar também. Os Farofeiros, que é uma comédia nacional, e ainda o sucesso absoluto Pantera Negra, que inclusive já passou aí, né, números do Batman, o Cavaleiro das Trevas, que foi um grande sucesso, e o Pantera Negra que continua em cartaz, realmente um sucesso absoluto aí, este filme, né? A comédia nacional Os Farofeiros, além de A Forma da Água, tudo isso para você que gosta do Cinear, gosta de cinema e está sempre ligado aqui com a gente. Vamos falar do Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca, enfim, muitos assuntos aqui para que o Edson de Souza possa debater com a gente até às 2 da tarde. Primeiro destaque do Edson, então, para a gente já começar com o Campeonato Mineiro, que teve rodada decisiva ontem. Tudo bem, Edson? Seja bem-vindo, seu primeiro destaque. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos. O destaque é a última rodada do Campeonato Mineiro, na sua primeira fase, com a definição dos 8 classificados, para a sequência, agora nas quartas de final, e os 2 rebaixados, né? Infelizmente, um final de fase de campeonato regional sempre acontece, né, que pelo menos 2 equipes são rebaixadas, e aconteceu que neste ano o Democrata de Valadares e o Uberlândia, né, que subiu recentemente, voltam para o módulo 2. Então a gente vai falar muito sobre isso e sobre a sequência agora, os jogos já definidos, os confrontos já confirmados, apenas faltando aí a federação definir horário e data. Pois é, e o que aconteceu, né, com o Democrata? A gente já pode até emendar aqui lances do Campeonato Mineiro e daqui a pouco o Edson fala, né, especificamente aí do Democrata, que ontem tomou de 7 do Tupi, já vinha dando indícios que seria realmente um ano difícil, né, uma temporada difícil aí em se tratando de Campeonato Mineiro.
para a equipe de Valadares. Mas, Edson, vamos falar do Atlético e do Cruzeiro, né? Lembrando que o Cruzeiro, líder absoluto, ficou no empate ontem com o time alternativo lá jogando em Patrocínio. E o Atlético, pelo menos, fecha entre os 3 primeiros, decide o jogo das quartas de final em Belo Horizonte, jogo único. Lembrando sempre que empate não dá vantagem àquele que terminou com a melhor colocação nesta fase, né? Terminou empatado, o jogo vai para os pênaltis, mas o Galo pode decidir em Belo Horizonte. Aliás, não tem definição ainda, né, Edson? A federação ainda não desmembrou essa tabela do fim de semana. Mas gostou ontem da atuação desse expressinho do Atlético, inclusive com o Alejandro em campo? Parece que foi até eleito melhor, né, pela Rádio Itatiaia. Isso, foram bem, né? Os 2 garotos, o Marco Túlio, o Alessandro, o Bruninho também entrou depois. E o Alejandro foi escolhido pela equipe da Itatiaia melhor em campo. Foi bem no primeiro tempo. Teve uma grande chance de cabeça, né? Cabeceou muito bem, a bola passou perto. E no segundo tempo estava bem no jogo, mas ele sofreu uma entrada forte no segundo tempo, ali na meia-lua da grande área, acabou que ficou caído, parece que sentiu alguma coisa assim fora do normal. E aí o Thiago Largue preferiu substituir. Mas foi bem, foi inclusive escolhido pela equipe da Rádio Itatiaia melhor em campo, ganhou um relógio lá, que é o prêmio que eles sempre dão para o melhor em campo. Mas é um time totalmente modificado, né? Não é nenhum time B, podemos dizer assim. É um time com jogadores que já participaram do profissional, mas com esses garotos aí que entraram, o Gustavo Blanco começando a jogar, o Samuel Xavier há muito tempo não jogava, voltando também a jogar, começando a partida. O Danilo, o próprio Danilo, que até reclamou muito depois do jogo com relação a essa falta de sequência. E a zaga com o Maidana e o Mancini. O Maidana tinha jogado 1 ou 2 partidas aí atrás, mas o Mancini também fora. Então não podia exigir muito da equipe, mas deu conta do recado. E na opinião do Thiago Largue, cumpriu o objetivo que o Atlético tinha para essa primeira fase, chegar pelo menos entre os 4 primeiros colocados para ter pelo menos essa vantagem de mando de campo para a sequência. Então conseguiu, chegou em terceiro, vai fazer o jogo em casa, diante da URT, e provavelmente o Atlético deve jogar no domingo. A federação deve marcar o jogo do Atlético para domingo, porque é o único que joga no meio de semana. Então lembrando que o Atlético joga depois de amanhã, quarta-feira, com o Figueirense pela Copa do Brasil. Provavelmente o Atlético então jogue no domingo. Talvez o América jogue no sábado, ou o Cruzeiro. Agora, de qualquer maneira, nós vamos ter 2 jogos em Belo Horizonte, né? Porque mesmo se um jogar no sábado, teremos Cruzeiro e Patrocinense, que será também provavelmente no domingo. Então poderemos ter o Atlético com a URT no Independência e o Cruzeiro com o Patrocinense no Mineirão. Será? Né? Eu acredito que eles devam colocar o Cruzeiro no sábado, né? Agora o América também vai mandar o seu jogo no Independência. Então o problema é esse. Aí se pode até colocar o Cruzeiro no sábado, aí o Atlético teria que jogar no Mineirão no domingo. Porque o América jogaria no Independência, a não ser que a federação marcasse um jogo para 11 horas da manhã. Como aconteceu naquela rodada agora, mas né? Aí, na numa fase passada. dessa, tenho certeza que o América, por exemplo, não aceitaria, e o Atlético também não ia aceitar jogar 11 horas da manhã, mesmo porque ele joga na quarta-feira. Mas o time não apresentou muita coisa, apenas muita vontade, muita força dos garotos, principalmente o Alejandro e o Marco Túlio, querendo mostrar, né? E o Alejandro acabou mostrando. Pode ser até relacionado para quarta-feira, porque o Carlos está ainda recuperando de contusão. Mas o objetivo foi alcançado. Agora é pensar na sequência. E o Cruzeiro, né, Edson? Tranquilo, fechou. Aliás, é o 3º ano consecutivo que o Cruzeiro fecha a fase de classificação de forma invicta. Não quer dizer que isso vá render o título, até porque o Cruzeiro não ganhou os 2 últimos. Mas são números importantes, né, Edson? Para chegar inteiro, cheio de moral aí para essa fase final, e pega justamente a equipe do Patrocinense de novo, que aliás com um gol irregular, né? Chegou ao empate. Aliás, é um bonito gol de empate, o gol do Gênesis do Patrocinense. E aí o Rafael Marques, importante também dar rodagem para esses jogadores, né, Edson? O Sobis, por exemplo, começa a aparecer melhor nesse início de temporada do que terminou 2017, e o Rafael Marques, que estava prestes a, inclusive, sair do time do Cruzeiro, tinha uma especulação do Vasco,
está jogando, ontem deixou a marca dele. É importante dar um pouquinho de rodagem também para aqueles que estavam meio esquecidos, né? Uma equipe também alternativa. O Rafael Marques, inclusive, foi escolhido o melhor em campo também no jogo de ontem, fez um belo gol. Mas o Cruzeiro, pelo que nós acompanhamos no campeonato inteiro, o Cruzeiro é o franco favorito para conquistar o título, porque mesmo o time alternativo do Cruzeiro, a gente tem acompanhado, né, no meio de semana, por exemplo, o Cruzeiro jogou tranquilo com a equipe totalmente reserva, não teve dificuldade nenhuma. Ontem, um time ainda mais modificado, jogando fora de casa, o gramado do estádio Patrocinense não oferece muitas condições, mas mesmo assim jogou tranquilo, já tinha garantida a primeira colocação. Agora, jogando em casa com a equipe principal, aí eu acredito que só se acontecer uma zebra muito grande para Patrocinense chegar em Belo Horizonte e conseguir, né, complicar a vida do Cruzeiro. Pelo que nós estamos acompanhando desde o início, a equipe do Cruzeiro principal está muito bem treinada pelo Mano Menezes, tem esquema de jogo, né, a zaga muito bem com o Léo e o Murilo, o meio-campo com o Henrique e o Ariel. Ele tem opções com o Arrascaeta, com o Thiago Neves, com o Rafinha, com o Robinho. Então, eu acredito que o Cruzeiro é o franco favorito para a conquista do título. Fred volta para esse jogo no não, fim de semana? Ainda não. Acho que ainda não volta não. Deve ser mantido o Raniel, né, e o Sobis também voltando a jogar bem. Tem chance também de estar nesse time. E pelo que nós acompanhamos, né, como eu já disse, eu acho que não vai ter dificuldades o Cruzeiro jogando do Mineirão com um torcedor, né, que está sempre lotando o Mineirão, e num jogo desse que já é uma primeira decisão, acredito que o público será muito bom e o Cruzeiro deve passar com facilidade aí sobre a equipe do Patrocinense. Agora, se não vale, e talvez até valha para o Cruzeiro isso também, Edson. América, Cruzeiro e o Atlético principalmente, essa questão de um jogo único, a única vantagem aí que o Galo tem, o Cruzeiro e o América, os grandes, é decidir em casa. Mas tem que lembrar que o adversário que vier, né, o Boa no caso do América, né, o Galo com a URT e o Cruzeiro com o Patrocinense vão vir fechadíssimos, apostando em uma bola e olhe lá, porque sabe que se levar o jogo no final dos 90 minutos no 0-0 ou no empate, vai decidir nos pênaltis. Então vai ser aquele time também fechadíssimo atrás, né? Ficou interessante, né, o regulamento do campeonato esse ano, porque agora os 8 que chegaram não tem vantagem para ninguém a não ser o mando de campo. E a gente tem visto aí jogos que a equipe às vezes joga até melhor fora de casa. Apesar que a diferença, né, de condição, de estrutura das equipes é muito grande. Cruzeiro, Atlético, o próprio América, que tem uma estrutura melhor que os outros. Mas você lembrou bem, de repente segura um empate, vai para os pênaltis, e pênalti aí já não vai depender totalmente, né, da eficiência. Pode acontecer aí um lance, o goleiro pegar a sorte, alguém chutar para fora, então pode complicar a vida aí dos três, que são os 3 favoritos, né, América, Atlético e Cruzeiro. Então essa vantagem mínima, que é apenas o mando de campo. A URT a gente acompanhou, é um time que está muito bem treinado também, é um time que já vem desde o ano passado com uma base boa, tanto que venceu Boa tranquilo ontem por 2-0. O Tupi, né, surpreendeu nas últimas rodadas aí, começou mal, né, ontem, o campeonato, né, com essa goleada para cima do Democrata, joga em casa, então é uma equipe que tem condições também de passar. Mas agora é esperar, né? A gente, lógico, confia e acredita no que Atlético, Cruzeiro e América são favoritos para seguir, mas 90 minutos ali dentro do campo, né, é aguardar agora para ver o que acontece. A rodada final aí da fase de classificação do Mineiro teve Caldense 2-1 no Uberlândia, Uberlândia, uma pena, né, rebaixado. Vila Nova, Uberlândia que voltou o ano passado, né, na temporada 2017 à primeira divisão. Vila Nova e América 1-1. O Tupi fez 7-1 no Democrata, que é o outro time rebaixado. O Cruzeiro 1-1, como a gente falou, né? 1-0 do Atlético, aliás, o pênalti do Galo, vamos falar a verdade também, né? Inclusive eu ia até falar, nós passamos para o jogo polêmico, do Cruzeiro. né, Edson? Na hora, até que não deu assim, para ver muito bem se houve ou não, a gente estava fazendo o jogo, mas depois realmente não foi assim um lance claro, né? A bola pegou mais
no ombro do que no braço. Então, inclusive, o presidente do Tombense reclamou muito, né, da arbitragem, e o gol realmente foi irregular. Hoje nós vimos de novo, realmente o gol foi irregular. Danilo não tem nada com isso, foi lá, bateu e fez o gol. Como o gol do Patrocinense foi irregular também. Foi o gol de empate. E com isso a Caldense foi prejudicada, porque se o Patrocinense perde para o Cruzeiro, a Caldense seria o 8º colocado. Naquele momento o Patrocinense estava fora. Exatamente. Né? Fez a diferença. Então os resultados, além desse jogo do Galo, né, teve ainda o RT 2-0 no Boa Esporte. Com isso, então, os classificados aí para a próxima fase do Campeonato Mineiro. Ainda a federação deve marcar no final dessa segunda-feira, né? Do dia de hoje ainda, eu acredito que saia já o desmembramento da rodada. O Cruzeiro com o Patrocinense, América e Boa Esporte, bom jogo esse América e Boa, hein? Atlético e o RT, e Tupi e Tombense também, acho que vai ser um jogo interessante, Tombense fazendo uma boa campanha, o Tupi subiu demais de produção, lembrando que o Cruzeiro, passando pelo Patrocinense, ele pega o vencedor de Tupi e Tombense na semifinal, e do outro lado pode ter um América e Atlético, a tendência é essa, né, mas vamos lá, né, o Boa Esporte é um time perigoso e o Atlético vai ter que também superar a URT se quiser fazer o clássico nas semifinais contra o América. Vamos fechar esse primeiro bloco para daqui a pouco voltarmos falando mais dos estaduais, dos principais campeonatos pelo país. O destaque será para a Taça Rio. Voltamos em instantes. As nossas conquistas, as vitórias do dia a dia, a caminhada para atingir os objetivos do que realmente é importante na vida. Tudo isso depende da sua tranquilidade e segurança para seguir em frente. Seja um associado Minascar Motos. Ganhe em tempo e economia na certeza de estar bem protegido. Quem melhor para isso do que quem sempre mostrou confiança e proteção desde 2007? Proteja seu veículo. Associe-se já com a Minascar Motos. Santa Cecília Imóveis. Administramos, alugamos, compramos e vendemos imóveis com segurança e transparência. Rua Raul Soares 76, sala 119, no centro. 3821-5655. Santa Cecília Imóveis Lavras.com.br. O imóvel certo para você. Você sabia que o sorriso, além de proporcionar uma sensação de bem-estar, afasta o estresse e melhora as defesas do nosso organismo? Então sorria com segurança. Conheça o Dr. Flaviano Mendes. Há mais de 8 anos realizando implantes dentários para Lavras e região. Avenida Padre Deon 455. Telefone 3821-6107. Quer deixar o seu carro cada vez mais equipado? Então conheça a Insônia Centro Automotivo. Insulfilm, alarmes, travas, vidros, engates, capota marítima, câmera de ré e sensor. Confira também Insulfilmes residenciais. Na Insônia Centro Automotivo você parcela tudo em até 10 vezes no cartão. Insônia Centro Automotivo. Avenida Ernesto Mattioli 745. Fone 3538220239. Para você que gosta de atendimento diferenciado e bons preços na hora de abastecer o seu veículo, aí vai a dica. O lugar certo é o Alto Posto Marçal, oferecendo sempre os melhores combustíveis e produtos para você. Em Lavras, Rua Pedro Gomide do Nascimento, número 48, no bairro Chacrinha. E em Ribeirão Vermelho, Rua Nossa Senhora Aparecida, 441, no bairro Ranchação. Alto Posto Marçal. Gente nossa servindo nossa gente com combustível de qualidade e confiabilidade.
Max Lock, locação de equipamentos. Agora também locação de containers de 3 metros, andaimes, betoneiras, perfuratriz de concreto, compactadores, guinchos de coluna. Max Lock, em Varginha, na Avenida Francisco Gonçalves Valim, 30, no bairro Resende. Telefone 3214-2215. Lojas também em Lavras, São João del Rei e Poços de Caldas. Max Lock, maior locadora do sul de Minas. Muito bem, nós estamos de volta pelo Lavras.tv, falando ainda dos campeonatos estaduais. Neste bloco, destaque para a Taça Rio, que vai também chegando na reta final do confuso campeonato estadual, Edson. A gente tem aí o giro com os grandes, né, clubes. O Vasco e o Flamengo jogaram no sábado, o Vasco venceu o Madureira com o time reserva. O Vasco já, jogo importante amanhã, aliás, torcedor do Cruzeiro também tem que ficar ligado, porque o Vasco está no grupo do Cruzeiro na Libertadores. A estreia Cruz Maltina amanhã contra a Universidade do Chile, em São Januário. E aí o Zé Ricardo poupou alguns titulares para esse jogo de sábado, mas o Vasco passou tranquilo pelo Madureira. E o Flamengo é que acabou perdendo, né, Edson, para o Macaé. O Flamengo também com um time diferente, né, Edson? Podendo dizer aí que até o time reserva do Flamengo, né? Então, primeiro o Vasco, né? Eu até assisti ao jogo, uma falta de sorte do goleiro da equipe do Madureira no primeiro gol, né? Uma falha tremenda. O Vasco não teve dificuldades, inclusive com jogadores também reservas, porque, como você disse, terça-feira, amanhã, né, estreia do Vasco na Libertadores. Então o Vasco tranquilo passou pelo Madureira. E o Flamengo tropeçou no Macaé, né? Uma equipe também totalmente quase que reserva, apenas o Paquetá, se não me engano, como titular, e participou do jogo. O Carpegiani poupando também jogadores do Flamengo, né? O Flamengo já está tranquilo também, classificado, né, para a final do campeonato, mas teve dificuldades para encarar o Macaé, que fugia do rebaixamento, né? Uma equipe que estava com muita dificuldade, acabou vencendo 1-0, um golzinho lá no segundo tempo. E o Flamengo pensando agora, o Flamengo está na Libertadores também, né? Pois é, já inclusive jogou, né, contra o River, e faz um jogo fora agora com o Emelec. Exatamente. Até vou confirmar se já é essa semana. Essa semana, porque o Carpegiani poupou exatamente os jogadores por causa desse jogo do Flamengo na Libertadores. Pois é, a gente viu o Fluminense vencendo. A situação é a seguinte, né? Taça Rio, os times do grupo B enfrentam os do grupo C e vice-versa, né? Então, o Vasco é o líder com 10, Flamengo é o segundo com 9. A Cabo Friense venceu a Portuguesa, então também vai para a última rodada com possibilidade. Tem 9 pontos. São os 3 que brigam por 2 vagas na semifinal da Taça Rio. Aí no grupo C a gente viu a vitória do Fluminense, que já lhe deu o primeiro lugar, né? Na fase de classificação, primeiro lugar não, mas já a classificação para as semifinais da Taça Rio. Tem 13. A Portuguesa tem 10, o Botafogo, que empatou com o Volta Redonda, parou nos 10 também. O Botafogo nos critérios hoje é o terceiro. Então tem que tomar cuidado aí. O Botafogo tem um Vasco no clássico do fim de semana, na última rodada da Taça Rio, que vai definir os semifinalistas desse turno, né, Edson? Flamengo já está na fase... É uma confusão danada, né? Porque tem a semifinal da Taça Rio, a final da Taça Rio. O vencedor da Taça Rio vai para a semifinal do Campeonato Estadual, se juntando ao Flamengo, caso não seja o próprio Flamengo, né? Porque o Flamengo já ganhou a Taça Guanabara. E aí na pontuação geral entram mais 2 equipes para se juntarem ao campeão da Taça Rio e o campeão da Taça Guanabara, para aí fazerem as semifinais do estadual. Uma confusão tremenda. Mas a última rodada da Taça Rio vai definir os semifinalistas da Taça Rio no próximo domingo. Destaque aí para Vasco e Botafogo. O jogo será no Engenhão, além de Flamengo e Portuguesa. E o Fluminense, que enfrenta a Cabo Friense, todos os jogos às 16 horas do próximo domingo. E o Edson falando, né, uma semana importante, a gente vai até puxar aqui daqui a pouquinho também para falar sobre os jogos dos brasileiros, porque o Vasco está fazendo ainda seu primeiro jogo na Libertadores. O Vasco é o último brasileiro a estrear, né, Edson, na Copa Libertadores. Todos os outros já jogaram. O Vasco está fazendo ainda o seu primeiro amanhã, mas me parece que o Corinthians, o Flamengo, a gente já olha já aqui para confirmar, estarão já entrando na segunda partida. O Flamengo, que inclusive joga contra o Emelec do Equador fora, né? Um jogo dificílimo aí para a equipe
do Carpegiani. Vamos fechar esse bloco? Algo mais, Edson, a Não, declarar aí do estadual? Destacando aí o Vasco, né, que tem esse jogo importante diante da Universidade. E uma vitória do Vasco embola praticamente o grupo aí, né? Porque ele vem depois para jogar com o Cruzeiro, vem até com tranquilidade. É aí que o destaque que você deu aí pro time do Cruzeiro ficar de olho nesse jogo, né, para ver direitinho como que o Vasco está jogando, porque o Vasco vem para jogar com o Cruzeiro, possivelmente com uma vitória, porque o Vasco vai fazer tudo para vencer esse jogo em casa. Aliás, mais de 12 mil ingressos vendidos já em São Januário. A gente sabe como que funciona. Então o Vasco tem grandes possibilidades de conseguir a vitória. E ganhando, ele vem para jogar com o Cruzeiro pela Libertadores bem tranquilo, porque o Cruzeiro até agora, um jogo, uma derrota, e o Vasco com 3 pontos vai ter mais tranquilidade. O Cruzeiro teria obrigação de vencer para igualar, né? Porque na sequência o Cruzeiro sai para jogar fora de casa de novo. Com a Universidade do Chile, que é adversária do Vasco amanhã em São Januário. A agenda dos brasileiros, então, na Libertadores. O Vasco amanhã, fechando ainda o Grupo 5, a primeira rodada. Flamengo joga na quarta-feira, fora com o Emelec, jogo duríssimo no Equador. Corinthians também, quarta-feira, joga fora. Né? O Santos é na quinta, no Pacaembu, contra o Nacional do Uruguai. O Santos vem de derrota para o Real Garcilaso, que é o time mais fraco do grupo, que ainda tem Estudiantes da Argentina, né? Então, o Santos precisa fazer o resultado. O Corinthians vai pegar o Deportivo Lara. Então, é um jogo, teoricamente, contra o mais fácil do grupo, só que o Deportivo Lara venceu na estreia 1-0 o Independiente. Então, olha só, o Corinthians joga em casa também na quarta-feira, o Santos na quinta. Então, a agenda dos brasileiros na Copa Libertadores da América para essa semana. Voltamos já, continue ligado aqui no Lavras.tv. Nosso Esporte em Foco vai até às 2 da tarde. Mega Pizza Express. Um ambiente amplo, agradável para você e sua família. Com uma grande variedade de pizzas. Tudo isso com qualidade e um ótimo atendimento. Mega Pizza Express. Para sua maior comodidade, a Mega Pizza Express vai até a sua casa e você pode pagar nos cartões Visa e Master. As melhores pizzas você encontra aqui. Mega Pizza Express. Ligue agora mesmo, 3822-7490. Jubileu Corretora de Seguros. Soluções sob medida para você e sua empresa. Praça Dona Josefina, 53, em Lavras. 3821-2709. A bateria do seu carro está prestes a deixá-lo na mão, no meio da rua? Procure ao Seu Baterias. São mais de 50 anos oferecendo produtos de qualidade e excelência no atendimento. Uma empresa que é referência em Lavras e região na reposição de baterias para automóveis, caminhões e tratores. Confira a promoção. Baterias a partir de R$ 185. E tem mais. Atendemos em domicílio. Ao Seu Baterias, Rua Chagas Dória 277, telefone 3821-7340. Na hora de fazer os seus óculos, leve em conta a tecnologia, o atendimento e a seriedade de quem tem um compromisso com você. Seus olhos são preciosos e a Ótica Brilharte tem o cuidado e a responsabilidade de proporcionar o melhor para a sua visão. Na hora de adquirir os seus óculos, a confiança vem em primeiro lugar. Ótica Brilharte, especialista Varilux. Francisco Salles 78, no centro de Lavras. 3821-2952. Aprenda a dirigir com quem sabe ensinar. Autoescola Evolução. A Autoescola Evolução é o caminho certo para a sua habilitação. Aulas teóricas em ambiente adequado, com professores preparados que transmitem segurança para você fazer o exame com toda tranquilidade. Temos uma grande frota de veículos novos. Venha aí e confira nosso diferencial. Autoescola Evolução, Rua Firmino Salles 100. Telefone 3826-2756. Muito bem, já estamos de volta ao vivo, agora 1h mais 34 minutos. Hoje é segunda-feira, né? Dia 12 de março, e você ligado aqui no Lavras.tv. Vamos falar agora do Campeonato Paulista, que também definiu os confrontos, Edson, das quartas de final. Estamos indo, né, para as quartas.
O São Paulo tomou um susto em casa do RB Brasil, mas venceu de virada. São Paulo que anunciou o Aguirre, né, Edson? E aí, gostou do Aguirre? A essa altura, né, mandar um treinador embora e trazer um treinador de fora meio... fica difícil, né, para praticamente reiniciar um trabalho. Mas a justificativa de São Paulo foi a seguinte, é que o Aguirre trabalhou com o Raí, que hoje está na comissão técnica, tem o Lugano, que fala a mesma língua dele. Então, para facilitar um pouco a comunicação, né, do Aguirre com o plantel. Apesar que o Aguirre já trabalhou no Brasil, no Internacional e no Atlético. Então, os motivos alegados foram esses, que por causa do conhecimento já do Raí com o treinador, do Lugano também, e me parece que tem um outro lá também que já trabalhou junto com o Aguirre. Agora torcer para que ele faça um trabalho melhor do que ele fez no Internacional. O São Paulo é bom no papel, né? Tem bons jogadores. Tem bons jogadores. Agora o Aguirre tem aquele sistema, né, de rodízio, né, que aqui, pelo menos, no Atlético não deu certo. E o torcedor de São Paulo impaciente, né? Ontem, inclusive, protestos, houve torcedores não né? entraram no estádio. E o São Paulo venceu, pelo menos venceu e conseguiu a classificação para a sequência aí, né? Corinthians se deu bem na rodada também, 2-0 no Botafogo, o Palmeiras 3-0 no Ituano e o Santos é que perdeu mais uma no Paulistão, 3-1 dentro de casa para o São Bento. E com esses resultados, cadê aqui os confrontos, né? Vamos lá. As quartas de final do Campeonato Paulista estão assim, ó, Bragantino e Corinthians, né, os dois jogos. Lembrando que a partir desse ano ou já era no ano passado os dois jogos nas quartas? Porque as quartas lá no Campeonato Paulista eram um jogo só, né? Esse ano 2, pelo menos não me lembro do ano passado já o regulamento ser dessa maneira. O São Paulo vai pegar o São Caetano, o Palmeiras pega o Novo Horizontino e o Santos pega o Botafogo de Ribeirão. E aí, para as semifinais, entra a questão do posicionamento, né? A melhor colocação, primeiro com o quarto, o segundo com o terceiro. Aí entra, né, conforme quem se classificar, a melhor colocação vai definir o chaveamento para as semifinais e definindo já também ali o que virá pela frente para a grande decisão do Campeonato Paulista. Não podemos deixar também aqui, Edson, né, de falar sobre a convocação, né, da seleção brasileira. Amistosos, aliás, isso pode ser chamado de um amistoso de muita preparação, né, Edson? Porque pegar a Rússia e pegar a Alemanha, isso sim pode ser considerado um grande amistoso, né, Edson? O Brasil, dois grandes adversários pela frente. São dois jogos importantes, né? O primeiro contra a Rússia, lá na Rússia, onde vai ser decidida a final da Copa do Mundo, e a Alemanha na Alemanha, né? Então é um grande teste, são os dois últimos amistosos da seleção brasileira, e o Tite vai ter a oportunidade aí de definir o grupo. Inclusive ele convocou, me parece que 2 ou 3 jogadores a mais do que o normal, né? Porque alguns jogadores estão voltando de contusão, o caso do Marcelo, do Miranda, e ele não conta com o Neymar, né? Então, a esperança, né, e a expectativa de todo mundo é ver o William e o Felipe Coutinho jogando juntos. Porque, apesar, né, da promessa do Rodrigo Lasmar, que o Neymar se recupera para a Copa do Mundo, mas praticamente ele vai ter condições de voltar nas vésperas da estreia do Brasil na Copa. Então, o Tite já vai ter a oportunidade aí de testar essa nova dupla ali na frente, o Willian, que está numa fase excelente, né, na Inglaterra, e também o Felipe Coutinho, que hoje está jogando no Barcelona. Aliás, mas algumas novidades também na convocação, né, Júlio? Deixa eu passar aqui, Edson, e você vai analisando. Goleiros Alisson, né, do Roma, o Ederson do Manchester City e o Neto do Valência. Os defensores, o Marcelo do Real Madrid, Daniel Alves do PSG, o Felipe Luiz do Atlético de Madrid e o Fagner do Corinthians. Temos aqui ainda, né, zagueiros, o Marquinhos do PSG, Thiago Silva também, né, do PSG, o Miranda da Inter de Milão, o Pedro Jeromel do Grêmio e o Rodrigo Caio do São Paulo. Só aí já são dois que, apesar que o Fagner, né, é muito regular, mas Rodrigo Caio, sinceramente, não dá para entender. Meio-campistas, o Casemiro do Real Madrid, o Willian do Chelsea, Fernandinho do Manchester City, o Fred do Shakhtar Donetsk, o Anderson Talisca, né, que foi uma novidade, né, Edson, do Besiktas,
Saiu do Brasil jogando bem, foi para Portugal jogando muito e agora está lá no futebol turco. O Paulinho do Barcelona, o Felipe Coutinho também do Barça e o Renato Augusto lá do Beijing, da China, né? E ainda os atacantes, o Gabriel Jesus do City, o Roberto Firmino do Liverpool, Douglas Costa da Juventus, o Tyson do Shakhtar Donetsk e o William José, outra novidade aí da Real Sociedad. Tem feito gols, né, no Campeonato Espanhol, o William José, Edson. O Tite falou bem, eu vi a entrevista dele agora de manhã, ele falou muito bem do William José, do Talisca também, ele citou que está numa fase muito boa, passando por um bom momento, mas são jogadores assim que a gente quase tem certeza que não vai para a Copa do Mundo. Vão ficar naquela expectativa, né? Porque o Tite já deve ter na sua cabeça aqueles jogadores que vão participar. O Neymar vai se recuperar, ele logicamente vai contar com o Neymar. E eu creio que a defesa, pelo menos, ele já tem definida, entendeu? Os goleiros são 3 mesmo, né? Os que vão para a Copa, acho que não deve mudar. Ele vem convocando direto aí o Alisson e provavelmente ele vai ser o titular. O Cássio também já foi convocado, dessa vez não apareceu o Cássio. Agora é uma seleção forte, né, Edson? É uma seleção forte. Ele não convocou também o Diego do Flamengo, que vinha sendo convocado, e também o Lucas Lima, que hoje está no Palmeiras. Ele até justificou que vai dar oportunidade para esses jogadores que estão num momento bom. Agora, a definição, eu acredito que ele até já tem essa definição para enviar a relação oficial lá para a FIFA, porque tem um prazo para ele mandar essa relação oficial. E esses 2 amistosos aí também podem até dar oportunidade para mais 1 ou 2 aí apresentarem bem e, quem sabe, aí de última hora serem convocados aí para o Tite para compor o grupo. Dias 23, então, e 27, os amistosos da seleção, como o Edson já falou, né? A gente chamando atenção aqui para grandes testes. Lá em Moscou, dia 23, Rússia e Brasil, dia 27, agora de março, em Berlim, Alemanha e Brasil. Olha, 2 grandes jogos aí, uma pena, né? O Neymar machucado, mas o Tite fazendo ainda suas observações e treinando cada vez mais essa seleção. Eu acho que o Brasil tem tudo para fazer uma excelente Copa do Mundo. Né, com o Tite aí, o trabalho do Tite fantástico. Tomara que o Neymar se recupere, porque é um time muito forte na defesa, 2 grandes laterais, meio campo, né, o Paulinho voando mais uma vez, como é bom ver o Paulinho jogando futebol de novo, né? E do meio para frente, aí entra Neymar recuperado, né? Tomara que bem, com Coutinho, com o William, né? O Firmino, que tem ganhado muita confiança do Tite, né, Edson? Eu acho que praticamente o time deve ser o Alisson, o Daniel Alves, o Marquinhos, o Miranda e o Marcelo. O Paulinho com o Renato Augusto, né, que vem também sendo titular direto aí, ou então o Fernandinho aí, que às vezes entra. O William com o Felipe Coutinho. Até aí, eu acho que não vai fugir disso aí. E o caso do Neymar, né? O Neymar voltando, ele pode jogar ao lado do William ou do Felipe Coutinho. E mais a vaga que sobrar aí para frente tem Firmino, tem Douglas Costa, né, que às vezes tem sido convocado também. Mas acho que até o meio-campo, acho que não vai fugir disso aí não. O Paulinho com o Renato Augusto, os 2 laterais, Marcelo e Daniel Alves, e a zaga com o Marquinhos e o Miranda, que vem jogando, e o goleiro, o Alisson. Aí o restante aí, com o Neymar em forma, e sobram 2 vagas aí para ver quem que vai comprar. E o Gabriel Jesus, né, também, que pelo menos vem sendo titular nos últimos jogos. O Gabriel Jesus, né? Que também vinha contundido. Então, ele e o Firmino ali, né, para brigar ali por essa posição de centroavante. Então, é um time considerável, né? Muito forte. Acho que o Brasil vai mesmo como um dos grandes favoritos. Vamos fechar o bloco. Daqui a pouco a gente volta falando do Lavras Vôlei. Continue ligado, a gente volta em instantes. Faça de seu filho um campeão. Estão abertas as inscrições para a Escolinha de Voleibol do Aimoré. Aprenda todos os fundamentos da modalidade com profissionais do mais alto gabarito. Informações 98411-4408. Ei vocês!
Estão sabendo dessa? É que Lavras e região contam agora com a Ótica Torres e os 33 anos de experiência de Marco Antônio Totti. Só na Ótica Torres você encontra as mais diversas e modernas armações. E atenção, só quem tem 33 anos de experiência em ótica poderá oferecer um serviço de qualidade e precisão. Ótica Torres, a ótica do Totti. Rua Dona Inácia, 152, no centro de Lavras. Fone 4104-0105. Volta às aulas é na Papelaria Tradição. Toda linha de artigos escolares e as melhores condições de pagamento. Na Papelaria Tradição você também encontra materiais para escritório, xerox, encadernação e muito mais. Papelaria Tradição, Rua Santana, 134. Fone 3822-4375. Os melhores peixes de Lavras e região você encontra na Companhia do Peixe, no Mercado Municipal de Lavras. Peixes fresquinhos e com procedência. Confira nosso filé de tilápia, o delicioso salmão e a tradicional traíra espalmada. Companhia do Peixe, Rua Miceno de Pádua, 635, Loja 7, no Mercado Municipal. Fones 9917-6706 e 9209-5580. Muito bem, de volta e quero saber a opinião do Edson aqui também a respeito, né, do Lavras Vôlei, porque a semana é decisiva, tem um jogo aí, o segundo jogo, né, com o São José dos Pinhais. Lembrando que na quinta-feira passada, por detalhes, né, Edson, a equipe acabou deixando escapar aquela vitória que estava parecendo que ia encaminhando, né, de forma muito legal. Seria a primeira vitória em casa. Um jogo dramático, 3-2, e agora Lavras não tem outra alternativa, Edson. Tem que ganhar dentro lá do ginásio Ney Braga, próxima sexta, às 8 da noite, e forçar o 7, né, o Golden 7, que é o 7 decisivo. Vencer, obviamente, também esse 7 para voltar classificado aí para as semifinais. Foi realmente uma pena, né? Na quinta-feira passada, nós acompanhamos a transmissão, fizemos o jogo do Atlético, mas alternando lá com você no LTC, e chegamos a acreditar mesmo que a vitória ia acontecer, né? Tanto que foi emocionante, tie-break, Lavras na frente, né? Faltando um pontinho ali para chegar, e as meninas jogando muito bem. Foi a melhor partida, sem dúvida, né, do Lavras Vôlei, mas infelizmente não deu, né? E agora a gente espera que a equipe repita, né, a atuação de quinta-feira. Se jogar da maneira que jogou, né, pode conseguir a vitória lá, sem dúvida. E vai motivada, né, porque cresceu bastante depois desse jogo de quinta-feira aqui em Lavras. Eu acredito que tem condições de chegar lá e conseguir a vitória. Tem que acreditar, né? Tem que ir com vontade. As meninas estão treinando aí durante toda a semana, e acho que a motivação é importante para chegar lá e conquistar essa vitória e, né, para a felicidade de todos, quem sabe seguir aí na competição. Lembrando que o Gabriel, né, o assessor de imprensa do Lavras Vôlei, na última sexta ele já havia trazido essa informação no nosso programa de rádio, né, pela Universitária, dizendo que a Sara não tem mais condição de jogo, né? Ela teve uma torção, né, no joelho, provavelmente até ligamento, e mesmo que não seja caso aí de cirurgia, isso na sexta-feira, né? Ela já não teria mais condições de atuar nessa reta final. E vinha bem, né? Estava inclusive no próprio jogo de quinta passada, ela vinha jogando muito bem. É um desfalque importante aí que Lavras terá. Agora, o que me chamou a atenção, Edson, é que todas as meninas foram muito, mas muito bem, né? Todas elas. A Carla muito bem, a Sassá, que esteve inclusive aqui no programa de quinta-feira, vinha sendo cobrada, oscilava muito no início da competição, teve uma atuação impecável, a líbero Sassá. A Laís, que jogou também, não jogou como líbero, né? E a entrada dela foi muito boa também para a equipe. A Lolô voando cada vez mais. Pela narração, a Lolô foi impressionante. Jogo, a Lolô né? é impressionante, Edson. E outras meninas, né? A Sara vinha bem, a Vitória entrava e também dava uma consistência maior à equipe. O saque das meninas muito bom. Ou seja,
perdeu nos detalhes para uma outra grande equipe, né, Edson? Porque o time de São José dos Pinhais é muito forte, assim como o Curitiba e o Londrina, né? As três grandes forças da Superliga B são as equipes do Paraná, né? Eu acho que o objetivo foi alcançado. Projeto espetacular. Primeiro ano do projeto do Lavras Vôlei. As outras equipes já têm experiência, né, de disputar a Superliga B, inclusive com atletas que já participaram da Liga Principal e com um aporte financeiro muito maior que o nosso. Então, eu acho que o projeto foi um sucesso absoluto. E para o próximo ano, acredito que vai ser mais forte ainda, já com, né, mais experiência, com, quem sabe, né, mais patrocinadores aí, mais condição de trazer atletas aí mais experientes também, porque o time de Lavras é muito jovem, né? Nós temos meninas de 16, 17 anos jogando. Então, eu acho que mesmo se não conseguir a vitória lá, a participação foi positiva, né? O público abraçou o projeto e espero que continue e que no ano que vem, né, com uma equipe mais experiente, né, com mais aporte aí, mais apoio, Lavras poderá, né, fazer uma campanha melhor aí na Superliga B. Fica aí a nossa torcida, a 105 e o Lavras TV, então, reforçando aí o convite na próxima sexta-feira, a partir das 8 da noite. Aliás, o nosso Esporte em Foco no rádio às 18 já será ao vivo lá do ginásio Ney Braga, trazendo aí todas as informações para este jogo decisivo das meninas. Nós voltamos daqui a pouquinho com o último bloco de hoje, trazendo aquele giro internacional. As nossas conquistas, as vitórias do dia a dia, a caminhada para atingir os objetivos do que realmente é importante na vida. Tudo isso depende da sua tranquilidade e segurança para seguir em frente. Seja um associado Minascar Motos. Ganhe em tempo e economia na certeza de estar bem protegido. Quem melhor para isso do que quem sempre mostrou confiança e proteção desde 2007? Proteja seu veículo. Associe-se já com a Minascar Motos. Santa Cecília Imóveis. Administramos, alugamos, compramos e vendemos imóveis. Muito bem, estamos de volta para o nosso último bloco desta segunda-feira com aquele giro internacional, com lances da Premier League e também do Campeonato Espanhol. A gente começa aí com Liverpool e Manchester, né? Aliás, jogo importante aí, clássico, a vitória do Manchester United, né? O campeonato inglês teve ainda a vitória do Chelsea em cima do Crystal Palace nesse fim de semana. Mas lá, Edson, na Inglaterra, assim como na Espanha, né? Já está praticamente tudo definido. Lá na Inglaterra, por exemplo, o Manchester City ainda joga, né? Fará ainda na tarde de hoje, no início da noite de hoje, o seu jogo para igualar em número de jogos aí, né? Com o resto da galera de cima ali. O City tem hoje 78 pontos contra 65 do Manchester United. São 13 pontos de diferença com um jogo a menos, pode aumentar para 16, né? Uma vantagem que já acontece aí desde o início da competição, o City do Guardiola dando passos largos aí para ser campeão. E no futebol espanhol, a distância não é tão grande, mas o Barcelona tem 72 e o Atlético de Madrid, que é o segundo, tem 64. São 8 pontos
E a diferença do Barcelona para o Real Madrid é assustadora, Edson. O Real Madrid é o terceiro com 57. Eu acho que praticamente definido na Inglaterra, na Espanha e na França também, né? Porque na França acho que já está... O que está mais definido é na França, né? PSG ganhou 5-0 no fim de semana. Então, e na Inglaterra, eu acho que o City também não vai perder essa vantagem. E o Real Madrid, que seria o adversário mais forte para tentar chegar no Barcelona, a distância é muito grande. E o Atlético de Madrid, com essa vantagem de 8 pontos aí do Barcelona, acredito também que o Barcelona, mais uma vez, vai conquistar o título. A diferença na França, o PSG tem 77 pontos, o Mônaco tem 63. Então são 14 pontos já de vantagem para a equipe lá do Neymar, né? Isso com o Neymar fora já, pelo menos aí 2 ou 3 jogos que o PSG vai jogando já sem o seu principal jogador. Goleou o final de semana a equipe do Metz por 5-0 e vai seguindo, apesar do desfecho ruim de novo na Liga dos Campeões, né? O PSG caiu mais uma vez, né? O sonho do título europeu vai ficar para o ano que vem, para a equipe lá do PSG, que está tentando já, né, se articulando para tentar aí conversas com o Neymar, porque o Neymar está sendo muito assediado, né? Mal acabou de ir, né, Edson, para o PSG, especula-se que o Real Madrid vai fazer uma proposta para tirá-lo já do time da França. O próprio Barcelona, né, ele que saiu brigado, né, com aquele problema todo, né, e o próprio Barça parece que tem especulado a volta dele. Essa semana passada eu acompanhei algumas notícias que Neymar poderia voltar ao Barcelona. O Real Madrid está em cima, está querendo também. E o projeto do PSG não deu certo, né? Porque o objetivo, né, de contratar Neymar e outros jogadores importantes também que foram contratados para o grupo seria exatamente para conquistar, né, a Liga da Europa. Mas aí, mais uma vez, veio a desclassificação. E o príncipe lá deve estar decepcionado, né? A grana que ele gastou e não deu certo. Ele vem ao Brasil, ou já está no Brasil, né, para se encontrar com o Neymar e já quer aí ajeitar a situação do seu principal jogador, que é o brasileiro, Neymar. Vamos chegando ao final aqui do nosso programa, agradecendo a sua companhia nesta segundona, hein? Hoje, dia 12 de março. Voltamos na quinta-feira, aqui pelo Lavras TV, com o nosso programa das 13 às 14 horas. Mas você pode também nos acompanhar pela Universitária FM, né, no 105,7 e também aqui das 18 às 19 horas, porque o programa de rádio sempre é transmitido também pelo Facebook do Lavras.tv. Quarta-feira tem Copa do Brasil, o Figueirense enfrentando o Atlético em Belo Horizonte, né, com transmissão da 105, que aqui também você confere, né, a jornada esportiva lá da Universitária. Na sexta tem São José dos Pinhais e Lavras, além da rodada do fim de semana do Campeonato Mineiro, ou seja, muita coisa bacana para você que está sempre ligado aqui no Lavras.tv e na Universitária FM. Obrigado, Edson. Boa semana para você, até quarta, né, com Atlético e Figueirense. Isso aí, falou, a gente aproveita para convidar, né, a galera para acompanhar a programação aí da equipe Esporte em Foco. Quarta o Figueirense, com o Atlético na Copa do Brasil, o vôlei na sexta e no final de semana aí, né, o início das quartas de final do Campeonato Mineiro. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Edson. Obrigado a você de Lavras e região, onde quer que você esteja nos acompanhando. Nosso muito obrigado e até a próxima.